E aí, seus H3zinhos? E aí, seus H2zinhos? E aí, seus H1zinhos? Tranquilo? Tranquilo? Estamos aqui com mais um programa Black Perguntas. Hoje nosso entrevistado é o Rafael Tim, o atual técnico da seleção da UF. Vamos fazer umas perguntas aqui para você, né? Vamos lá, vamos tentar responder, né? Então, vamos começando aqui. Eu queria saber um pouquinho do seu início no handebol e contar um pouquinho como foi a sua escolha e sua adaptação para ser um treinador hoje em dia. Certo. Então, comecei no handebol na época da escola, na escola Antônio Luiz Bastos, que na época é quem representava a cidade na competição do GENG, nos jogos escolares, pelo menos na categoria em que eu fazia parte. Certo. Como foi seu início como treinador, sua adaptação de jogador para treinador? Então, eu sempre fui muito observador de jogo, né? Então eu ficava sempre ali mesmo sendo atleta, querendo entender um pouco mais e sempre discutia jogo, querendo ajudar. A minha posição favorece um pouco essa observação do jogo, porque eu era pivô, então a gente está sempre olhando o jogo de uma dinâmica diferente dos outros da quadra, então uma percepção ajudava a discutir um pouco. E aí, mesmo jogando, eu acho que eu palpitava um pouco como o técnico. Não sendo o técnico, mas era uma visão diferente. Então, acho que decidiu virar treinador. E aí a condição do corpinho não dava mais. E aí eu falei, não, peraí, eu gosto disso aqui, eu sou apaixonado pelo handebol, vou ter que arrumar um outro jeito de continuar. Vai ser com o técnico. O seu início foi muito difícil, fácil? Então, na verdade, eu julgo, eu acho que eu ainda sou um iniciante, né? Eu tenho algumas experiências, mas muito regional. A única vez que eu saí para uma competição aberta, uma competição nacional, que foi um JUBS, é muito restrita a competição, a gente não tem muita convivência, muito tempo de estar discutindo handebol com outros técnicos. Não dá muito tempo de ter um intercâmbio tão grande, é muito rápido, são 5 dias só. E então eu acho que eu ainda sou um iniciante, eu ainda não saí para descobrir o handebol fora daqui. Então eu acho que eu me considero um bebê ainda. Continuando, a gente queria saber um pouquinho das suas influências no handebol, quem que te influenciou mais, assim, tanto no seu começo do handebol ou técnicos hoje em dia que te influenciam a fazer o trabalho do jeito que você faz. Entendi. Bom, acho que assim, como eu falei, eu ainda estou muito aqui, só nessa nossa região, então eu me baseio nas pessoas que eu trabalhei junto, né, que foram o Rafael, que hoje é técnico do CDHU, a professora Elaine, né, a Xuxa, que é lá do COC, com a Alan, com o César, que são do Colégio Nacional, o Kleber e o Leandro na ESEBA. Então são pessoas com quem eu estive junto como auxiliar, como estagiário, e pegando essas experiências com essas pessoas que eu comecei a tomar uma base para o que eu faço hoje, né? A minha influência no handebol, ela é de um resquício de jogo que sobrou no trabalho do professor Alan, que ficou aqui na cidade por muito tempo trabalhando com handebol, e o estilo dele é um estilo muito tático, com jogadas bem trabalhadas e tal, e eu ainda sou muito influenciado por esse estilo. Até porque a escola, ou seja, as pessoas que vêm para mim hoje, a maioria são dessa escola. E aí, apesar de que eu tento implementar um estilo um pouco mais agressivo, mais contato físico, e é mais estilo 1 contra 1, né? Que me fascina muito esse negócio. Eu acho que um jogo mais aproximado, um jogo mais pegado, ele funciona bem também. Lógico. Quais as inovações do handebol atualmente te chamam mais atenção em termos de regras, tático, físico? Então, eu acho que assim, questão regional, a passos muito lentos,
o handball de Minas está conseguindo fazer um intercâmbio com outras regiões, que eu acho que tem o handball, o nível do handball mais desenvolvido do que aqui, porque eu acho que o handball mineiro ele ainda é um dos piores do Brasil. É um jogo mais lento, um jogo onde não se tem muito contato físico, e quando a gente vai para fora daqui, nem vou falar de muito longe, mas você vai para São Paulo, o jogo é muito mais pegado, você vai para Brasília, o jogo é muito mais físico, e justamente nessas oportunidades que eu tive de ir para Jubes, para a Liga Universitária, você pega os times do Nordeste, eles têm uma capacidade física, um jogo mais veloz, muito diferente do que é aqui em Minas. Aqui em Minas ainda temos um handball muito barato, mas esse intercâmbio faz com que o handball mude pouco a pouco, né? E aí a gente vê, por exemplo, equipes igual o Taubaté, que está indo para fora jogar, representando o Brasil enquanto clube. Você vê a seleção brasileira, né, tanto a masculina quanto a feminina, que também, a partir do momento que começaram a fazer esses intercâmbios com equipes de fora, diferentes, também apresentaram um crescimento. Então, só que, lógico, a escala deles é diferente da nossa, mas esse intercâmbio, ele é sensacional, acho que ele é muito importante. Agora, quanto a regras, cara, eu acho a regra do handball perfeita. Eu acho que eu conheço a regra de cabo a rabo e eu acho que ela não tem falha. Só que existe um problema grave que eu não sei se é só no handball, mas acho que não. Nem todos os participantes do handball, seja técnico, seja preparador físico ou principalmente os atletas, não sabem as regras do handball. Você vai pegar aí atletas de categorias altas já, juvenil, júnior e adulto, e se você aplicar lá 2, 3, 5 questões de regra, poucos vão saber responder essas regras exatamente como deve, entendeu? Como um árbitro, por exemplo, deveria responder, né? Então eu acho que isso é uma falha, talvez é uma coisa que impede um crescimento maior. Acho que decorre muito da cultura também, né? Do Brasil. Exatamente, eu acho que a gente tem muita cultura do racha. Ah, vamos jogar hand? Aí eu acho que ao invés de aprender tudo que aquilo pode nos dar, a gente vai logo pro racha. Ah, vamos brincar de handball. E eu acho que para crescimento não basta brincar de handball. Handball, brincadeira, ele serve para a gente criar uma identidade, um afeto pela modalidade. Mas quando a gente parte para disputa, para decidir títulos e tal, a gente precisaria conhecer mais a fundo. Acho que é fundamental. A gente gostaria de saber também como é que você começou o seu trabalho aqui na UF. Faz quanto tempo você está trabalhando aqui na UF? Então, eu estou aqui no projeto de treinamento da UF há muito tempo, desde 2006, então já são 10 anos. Embora eu tenha começado quando eu nem era aluno ainda, que a Xuxa era a técnica do time da UFO, e ela me chamou para justamente fazer um intercâmbio com os alunos. Existiam pouquíssimos alunos na UFO que jogavam handball. Então eu vim para cá meio que para treinar junto, estar junto com esses meninos. Aí eu sempre ajudava ele em alguma coisa, a gente discutia jogadas, estilo de jogo, a gente conversava, tanto que eu virei auxiliar técnico dela, né? Porque eu não podia competir, não era universitário ainda. Isso é uma forma de estar lá dentro da quadra. Eu estava sempre aqui, contribuindo de uma certa maneira, né? Mas eu não podia competir, porque a UFA até então entrava exclusivamente em campeonatos universitários. Então eu estava fora disso aí. Então a minha forma de contribuir era ali, estando junto no treinamento e contribuindo com discussões aí junto com ela. Quando eu entrei como aluno, já não era mais a Xuxa, era o professor William, que hoje está na Europa fazendo pós-graduação, acho que doutorado. Então aí eu jogava e sempre rolava um diálogo também, mas ele era um pouco mais fechado às discussões. Então ele era o técnico mesmo e eu me restringia a minha função de atleta, dentro do possível. Mas ele era um cara assim, ele conversava assim,
mas eu não tinha com ele a mesma relação que eu tinha com a Xuxa. Nós somos amigos, mas a gente não tinha aquela relação de técnico auxiliar. E realmente eu não era auxiliar dele, eu não era estagiário dele, nada. Era o atleta dele. Às vezes rolava ali um intercâmbio, ele falou, você vai fazer a sua função, vamos discutir como você vai fazer essa função. Então era mais restrito à minha função dentro da quadra. Depois ele saiu para fazer essas pós-graduações aí na Europa, foi fazer mestrado, doutorado. E aí a gente passou um ano aqui, onde era o Alan e o César que vinham dar treino. E nesse período eu me tornei estagiário da divisão de esporte. Aí eu acumulei a função lá de atleta e estagiário. Porque eu era o estagiário da divisão responsável pelo handball. Nesse acúmulo de função, aí eu já palpitava um pouco mais, porque aí eu já discutia um pouco treinamento com o técnico, com os técnicos, né, e tal. Então a gente pôde trabalhar mais conjunto. Não deu muito certo a experiência, eles saíram também, o contrato venceu também. E aí vieram para cá o Kleber e o Leandro, eu ainda estagiário. E aí foi nessa época que eu decidi parar de jogar, em uma conversa com o Leandro. Ele, olha, eu acho que você tem muito mais a contribuir enquanto comissão técnica hoje do que enquanto atleta. Eu já não estava bem fisicamente, né? Estava sobrepeso e eu já discutia muito mais com eles do que eu discutia antes. Então eu tinha uma visão muito boa de jogo e eu acho que foi naturalmente, eu fui começando a ver o jogo mais como um técnico deveria ver. Então eu acho que foi tudo muito gradativo, até que eu assumi a equipe sozinho. Então eu ainda era aluno, aí eu cuidava do time de handball da Atlética da Educa. Depois eu rompi com a Atlética da Educa, fui para o time feminino da Atlética da Fisioterapia. Fiquei por um ano numa Olimpíada. Depois eu fui para a Atlética da Medicina, fiquei lá por um ano e meio. A gente disputou 2 Olimpíadas, 2 Supercopas, 2 intermédios, tivemos títulos lá, decidimos campeonato, algumas vitórias, alguns vice-campeonatos. Assumi também a equipe da Associação de Surdos de handball aqui de Uberlândia. Na verdade foi uma criação de equipe, né? A gente foi no Campeonato Mineiro, fomos campeões. Com isso veio a oportunidade de a gente representar a Federação Mineira de Esporte para Surdos no Campeonato Brasileiro. A gente fui campeão, né, com o masculino e vice-campeão com o feminino. Então aí sim eu acho que eu comecei a ser técnico. E junto com essa oportunidade aí com surdos, surgiu também a oportunidade de assumir de fato as equipes da UFO, porque o Kleber e o Leandro são funcionários da universidade, mas na escola, e estava com pouco tempo para se dedicar às equipes aqui. Então acho que foi assim, o cara jogou aqui, foi estagiário aqui, está se formando, aí eu acho que aí vamos dar a vaga para ele. Aí eu assumi essa condição de técnico oficialmente. E eu acho que foi gradativo, natural, eu acho. Eu já estava ali envolvido com a dinâmica do projeto e tal, então eu acho que foi bem tranquilo. Na sua opinião, como é que está o handball atual na cidade? Eu acho que em outros tempos, antes, o handball já teve um período onde ele foi mais valorizado, mais praticado, né? E pelo menos teve maior representatividade, porque se tinha incentivo, se praticava e se competia, né? Tanto que a cidade tem alguns títulos aí de categorias, cadete, juvenil, masculino, feminino, enfim, algumas, né? Mas a falta de investimento, a falta de incentivo causou um efeito dominó. Se não tem investimento, não tem incentivo, não tem treinamento. E aí, por um bom tempo, nós ficamos sem material humano, seja de pessoas querendo trabalhar com handball ou de pessoas querendo jogar handball. Rolou uma entre-safra, sabe, de pessoas no handball.
E isso tem um reflexo, porque com menos pessoas tem menos esporte, né? Então eu acho que isso fez com que o handball de Uberlândia caísse um pouco o nível, né? Mas estamos agora com algumas iniciativas isoladas, né? Por exemplo, o CDHU, principalmente quando a gente fala de formação de novos jogadores, né? Novos atletas, que principalmente as categorias de base, tem muita gente lá que já está treinando, e eu acho que um exemplo, eu acho que tinha que ter pelo menos 10 CDHU na cidade do tamanho de Uberlândia, entendeu? Se não tem 10 CDHU, inventa outro não sei o que, aí de handball, entendeu? Não, mas é porque assim, a iniciativa é muito massa, só que é numa localidade da cidade, não comporta a demanda que a cidade pode ter, tem a ver com incentivo. Eu acho que deveria ser fundamental investir nisso, para melhorar o handball da cidade. Além do CDHU, a gente tem a UF, mas fica restrito basicamente a alunos e de vez em quando ex-alunos que me ligam, posso ir bater uma bola? Não, vem. Ou então, quando a gente vai em algum campeonato que não é universitário, um atleta meu machuca, meu time está desfalcado, eu ligo num desses ex-alunos, vem cá, completa aqui para mim. Mas é muito restrito, ou seja, uma cidade desse tamanho, nós temos 2 locais de treinamento de handball. Um para mais jovens e um para adultos. Embora o CDHU agora está com alguns aí adultos, mas se a gente for olhar lá no RG, eu acho que adulto mesmo, vocês devem ter lá uns 3, 4 caras. E é muito pouco ainda, mas chega lá. Eu acho que é por aí. Acho que tem a ver com valorização do handball de Uberlândia voltar a crescer. Hoje não dá bom. A gente gostaria de saber se você acompanha as 2 Champions League, né? EHF lá na Europa, tanto masculina quanto feminina, e se você aponta algum destaque, assim, tanto atleta, treinador, ou time, alguma coisa diferente que você viu, assim, que te chamou a atenção. Eu acompanho raramente, praticamente não acompanho, mas é notório o nível elevado do handball europeu, por alguns motivos diferentes. Incentivo, a idade em que se começa a praticar handball na Europa, ela é pelo menos 8 anos antes do brasileiro, então eu acho que naturalmente o europeu vai ser melhor, além do tipo físico. Os caras são muito grandes, então quando ele vai jogar com um asiático, um latino-americano, a estatura é bem menor. Essa estatura maior deles gera sim uma vantagem, mas não é só isso, né? Como a gente está falando, gera uma cultura de prática do handball quando se começa pequeno. Então, e quando se começa pequeno, é a idade onde a criança desenvolve habilidades motoras, onde ela vai criar uma afetividade pelo esporte. Então, infelizmente, hoje aqui no Brasil, a gente começa handball com 13, 14 anos. Lá com 13, 14, o moleque está com 8 anos de bola. Olha o tempo que a gente tem que correr atrás. E essa fala minha, eu acho que ela vai plagiar um pouco da fala do Morten, que é o atual técnico da seleção feminina, está até, parece que de despedida aí. Essa fala eu estou copiando dele porque assim, ele já citou isso quando ele foi cobrado de resultados. Mas a seleção tem que dar resultado. Ele falou, não, peraí, o Brasil tem 8 anos de atraso no handball em relação ao europeu e vocês estão me cobrando para ter um resultado igual. Calma, não é assim. Então eu acho que realmente a gente deveria começar a trabalhar mais cedo, investir mais. Eu acho que isso faria com que a gente pudesse ter um nível maior. Agora, como eu acompanho pouco, eu não vou destacar esse ou aquele jogador ou comissão técnica, mas eu acho que o destaque para o sucesso da Champions, para o sucesso dos campeonatos europeus, das seleções, das equipes mesmo, é o investimento que eles têm. Eu acho que eles tratam as modalidades de uma forma mais equiparada do que aqui. Aqui há uma desigualdade muito grande, tanto que no Brasil hoje existe uma equipe profissional de handball, só uma, que é o Taubaté,
masculino. Feminino não existe nenhuma, porque o que nós temos, a realidade é um monte de equipes que pagam ajuda de custo, ou o atleta já representou a seleção e recebe uma bolsa atleta, mas caras que recebem, falam, você é funcionário do clube e você é jogador de handball, só tem essa equipe. Então eu acho que a representatividade fica comprometida. Eu acho que se houver mais investimento, e que aí é o destaque de lá, porque lá se investe, isso tem a ver com popularidade, porque se investe, o negócio fica amplo, todo mundo vê, todo mundo tem acesso, e isso se torna popular. Eu acho que é por aí. Acho que é uma coisa também que dá retorno. Você dá Com certeza. Faz com um certeza. investimento do retorno volta. Entendeu? E outra coisa, eu estava falando assim de que as crianças da Europa elas começam a treinar 8 anos antes, né? Elas começam a treinar mesmo. Nós aqui começamos a jogar na escola. A gente tem uma visão muito superficial do que poderia ser o handball.